Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui novamente nesta segunda-feira trazendo aí essas últimas informações e a repercussão dessa derrota do São Paulo para o Palmeiras no Morumbi. Além disso, a repercussão dessa arbitragem horrorosa na partida de ontem, que acabou influenciando no resultado do jogo. Rui Costa, diretor do São Paulo, está lá no Rio de Janeiro para poder ouvir o áudio do VAR, já que não vai ser divulgado. Mas enfim, o Equipe F, juntamente com o Plihal, está fazendo uma análise aí dessa arbitragem e da partida. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. É preciso falar alguma coisa? Não, eu acho que, primeiro, boa tarde para todo mundo, boa tarde para você que está em casa, fã de esporte, boa tarde, Plihal. Se ainda posso dar uma boa tarde. Dá uma olhadinha naquele rostinho ali, Pascoal. Naquele rostinho necessidade, Pascoal. Claro que tem necessidade. Naquele rostinho ali, por favor, Pascoal. Boa tarde, Zé. Vai, Zé! Boa tarde, Zé. A necessidade, Avisei na sexta-feira, hein, Pascoal? Primeiro, o culpado de todos esses acontecimentos é o Zé Elias. Esse é o primeiro ponto. Na sexta-feira... Como se precisasse, né? Na sexta-feira ele falou, não gosto, não me agrada, vai ter problema, sempre que ele apita tem problema. Né? Aconteceu. Esse é um acontecimento. Eu acho que, assim... A necessidade... Colocando as coisas bem claras, né? Se o Rigoni foi expulso por uma entrada... Não tem lance igual, tem entrada semelhante, lances semelhantes. Se o Rigoni foi expulso com um lance semelhante no meio de semana, na quinta-feira, o Andreas Pereira tinha que ter sido expulso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou chegar nisso aí depois. Segundo ponto, o pênalti foi um... Você vai chegar na virada de cara do Luciano, é isso que você quer dizer? Eu vou chegar daqui a pouco. Foi ridículo não marcar o pênalti. É uma vergonha, é um escárnio, é um escândalo não apitar um pênalti daquele. É um escândalo. Uma coisinha para o Alan. Alan, escolhe a chuteira certa para jogar. Você entrou, escorregou, caiu com a cara no chão. Você foi correr atrás do lateral esquerdo, caiu com a cara no chão. E ainda escorrega na área e faz o pênalti, Alan. Escolhe a chuteira certa. Esse é o primeiro recado. Porque jogador de futebol profissional tem que ter recado. Ele tem que entender o que ele é. Ele é profissional. Ele não pode fazer o que fez. O Alan não pode entrar escorregando e ninguém falar nada para ele. Ninguém, não pode passar em branco. É Alan. Terceiro ponto. O Zinho, só breve parênteses, o Zinho manja da estratégia do Pascoal. Terceiro ponto. Ele belisca, depois ele assopra. Não. Terceiro ponto. Esse lance aí. Pênalti. Ah, vergonha. Não dá um pênalti desse. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de não dar um pênalti desse aí. Mas vou falar uma coisinha. Se tem um cara fera no vestiário, se tem um Lugano no vestiário, se tem um Oscar no vestiário, o Luciano ia escutar um monte. Se não é que os caras iam pra cima dele. Você é malandro, Luciano, para virar a cara na hora do gol sozinho, você e o gol? Assume a responsabilidade e faz o gol, Luciano. Faz o gol, Luciano. Você tem responsabilidade nisso? Você não pode passar em branco nessa história. O pênalti é ridículo. É tratar o ser humano como idiota não dar um pênalti daquele. Mas, Luciano, faz o gol, Luciano. Tá vendo porque a torcida pega no seu pé? Eu gosto do Luciano como jogador, mas não pode dar esse mole. Ele tá sozinho dentro... Sabe que ele se assustou? Vou te dizer por que ele se assustou. O zagueiro o Gomes dá uma bola pro lado. O Zé falou que não tava tão fácil de finalizar ali, não. Como não tava fácil? Tá ele, a bola, o goleiro e o gol. Os dois zagueiros atrás dele, como diria meu amigo Reinaldo Costa. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Pega a bola e dá uma raquetada. Faz o gol, Luciano. Pode fazer o gol. É permitido fazer o gol. Se livrou da responsabilidade. Deu a bola pro Tapia. O Tapia não ia chegar na bola. O passe foi ruim. O Alan fez pênalti. É pênalti. Agora, o Ramon Abateabel concorre ao troféu afastamento. Ah, mas aí... Toda hora ele é afastado. Mas, ele fica 15 dias, aí ele volta e faz a mesma lambança. Não, pior que ele vai apitar a Série B, vai atrapalhar o jogo da Série B. Mas não tem que apitar a Série B, não tem que apitar nada. É isso que vai acontecer. Não tem que apitar nada. Tem que sair o Sintra, Bassols, esses caras que são os responsáveis, eles estão conseguindo... Eles transformaram a arbitragem do CNM, eles conseguem fazer pior que o CNM. Eles estão conseguindo fazer pior que o CNM. Sintra, por favor, Sintra. Bassols, pô, eu gosto muito de você, Bassols. Você é muito gente boa, a gente já conversou várias vezes.
Mas não tá dando. Tetra, Entendeu? o boa Não tá tarde dando. pra você é com a pergunta fácil, do jeito que você gosta. Qual é a solução para a arbitragem brasileira a curto prazo? No curto prazo não tem. Ah, difícil, hein? Olha só, o VAR entrou para ajudar e está atrapalhando. Eu acho que tinha até menos erro. Porque o lance ali era simples, né? Era o VAR chamar o árbitro lá. Eu não estou tirando a responsabilidade do árbitro, não. Que ele estava no lance ali, ele podia assumir a responsabilidade. Ele podia marcar o pênalti no campo. Não marcou. Agora, o VAR poderia ter chamado. Chama para tanta coisa. Chama até para coisa desnecessária, que não é para chamar, porque é o árbitro com a interpretação dele do campo. Tem lances que eu acho que o VAR não tem que entrar para chamar. Né? Mas é uma bagunça, precisa de mais treinamentos, precisa de mais profissionalização. O Abel até falou sobre isso, né? Melhores salários. Eu não sei quanto que ganha o árbitro, não posso nem estar aqui falando sobre isso, mas eu sei que eles não são profissionais. Zinho, por jogo, o árbitro FIFA, se não me engano, gira em torno de R$5.000. Árbitro FIFA, por jogo. É pouco. Desculpa o trabalhador brasileiro que sofre, que batalha tanto. Eu não quero comparações, eu estou falando dentro do futebol, o que gira de dinheiro, o que ganha o atleta, o que ganha o treinador, o que o clube arrecada, né? Tanta gente que está no meio do futebol e recebe. Uma pessoa que é fundamental. Chequei aqui, eu já tinha visto futebol, isso. R$8.000 Série A do Campeonato Brasileiro. Aumentou então, vovozinho. 8 mil, multiplica por. Multiplica aí por 8 a cada. 4 jogos. 4 jogos. O cara apita mais do que 4 jogos por mês, né? Apita mais do que um por semana. O rapaz que apitou o jogo do Corinthians... Mas mesmo assim, eu acho que assim... O Ramon Abate-Abel apitou quinta e domingo. Foi mal nos dois. Eu quero dizer o seguinte, passou a hora de profissionalizar essa coisa mesmo. Aconteceu esse erro aí. Se o cara está desde segunda-feira, desde hoje, lá no seu centro de treinamento, com cobrança, com treinamento, com revisão, com punição... o jogador não é punido quando o clube aí acha que ele cometeu uma indisciplina. Enfim, eu acho que passou da hora de tentar também profissionalizar essa classe, que a cobrança toda semana a gente está aqui falando de arbitragem. Concordo com os companheiros, para mim eu também marcaria pênalti, né? Não tem nem o que discutir, para mim foi pênalti também. O lance da expulsão eu discuto. Eu acho que o Rigoni não tinha que ser expulso e nem o Andrés. É a minha opinião. Eu acho que assim, o amarelo ali, para o lance, a intensidade que foi, da maneira que foi, né? Ele chega na bola, aí ele é imprudente, deixa o pé um pouquinho mais e acaba pegando no Marco Antônio. Mas eu acho que assim, tá aí o lance e tal, não sei, é discutível. Eu não estou assim nessa coisa que... foi como diz o Crespo, como é que ele usa a palavra? Esqueci, vergonhoso, não. Escandaloso. Escândalo, né? Escandalosa. Escandaloso. É discutível. Pode ser, tem juiz que vai chegar e vai dar o vermelho, tem outros que vão dar o amarelo. É discutível, né? Porque tem também a disputa da bola ali. O pênalti não. O pênalti foi escandaloso. Tinha que marcar o pênalti. Agora, eu falei ontem, e se vocês quiserem eu posso repetir, mas acho que vai ficar repetitivo, né? Porque eu já vi que está até no site da ESPN aí, o corte daquilo que eu falei. Acho que a coletiva foi um escândalo também, foi escandalosa a coletiva, porque não só o pênalti tinha que ser falado na coletiva, tinha que ser falado, para mim, também, por que o São Paulo, com 2-0, com jogadores experientes, jogando em casa, com a torcida, toma 3... Eu falei 45 minutos, mas não foi não. 20 minutos. Foi 25 minutos. 20 minutos. Toma 3 gols em 20 minutos e assiste o Palmeiras reagir, o Palmeiras buscar. Então o Palmeiras tem seus méritos. Tem o pênalti, o juiz errou. Mas assim, eu também tenho que valorizar um time que vai buscar uma virada. E acho que tem que ser discutido. O Crespo não entendeu o que estava acontecendo no jogo.
Aí se prender somente nesse lance, tem que reclamar, esse juiz tem que ser afastado, o São Paulo foi prejudicado nesse lance. Só que em 20 minutos não podia tomar 3 gols. Não podia tomar 3 gols. Eu estou plenamente de acordo com o Zinho. Acho que o Crespo foi bem mal no segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso. Porque ontem, diferentemente, por exemplo, de domingo retrasado, quando ficou muito claro no Corinthians e Flamengo, que quando os técnicos precisaram dos bancos, havia uma disparidade gigantesca, tanto que o Flamengo cresce não só no aspecto físico, como no aspecto técnico e vira o jogo para cima do Corinthians. Ontem, e eu posso até dar os nomes de quem estava no banco do São Paulo, havia boas opções, melhores do que, por exemplo, entrar o Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio. Ou o Oscar, que ganha um salário super alto, é um jogador reconhecido, um jogador internacional. Não pode, quando o time está ganhando em casa por 2-0, atuar por 20 minutos. Se o Oscar não pode jogar 20 minutos, um jogo que você está vencendo por 2-0 contra o Palmeiras, um jogo potente, um jogo grande, não vai entrar nunca. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Zé, a presença do Abel Ferreira, a gente sabe como é que os jogadores do Abel se comportam em relação à arbitragem. Qualquer lateral é discutido, é brigado. Antítese do São Paulo. São Paulo parece um time europeu, time de Premier League. Ninguém reclama de nada. Acabou o jogo, não teve um para ir no Ramon Abate Abel, Zé. Não estou falando agredir, não é nada disso. Mas não tem pressão nenhuma. Não. É um time que aceita tudo. O Palmeiras é o contrário disso. Sim. O Palmeiras reclama cada metro quadrado. Que tem eventualmente ficado em desvantagem. Você acha que a presença do Abel e o que ele fala também, de certa maneira, intimida os árbitros brasileiros? Boa tarde, né? Boa tarde, Plirra, boa tarde, Pascoal, boa tarde, vovozinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Plirra, eu acho que não, porque em todo final de semana, toda rodada, todo mundo reclama. O Abel já passou a ser um treinador brasileiro. Para mim, eu não posso... Mas eu digo também comportamento à beira do campo. Mas na beira do campo eu acho que os árbitros são fracos. Eu não vou usar uma outra palavra que eu penso porque posso ser processado, mas eu acho que eles são fracos. Eles têm medo do Abel. Porque o Abel reclama, fala o que fala, porque dá para ver, né? Todo mundo consegue ler, fazer a leitura labial lá e ninguém toma atitude nenhuma. Né? Então, assim, e outros treinadores também falam, o próprio Mano também fala bastante. Eu acho que, assim, os árbitros não são intimidados pelos treinadores hoje. Porque eles sabem que vão reclamar, que, querendo ou não, os dirigentes, os treinadores, todos irão reclamar. Porque ninguém vai estar contente com a arbitragem quando acontecem determinados episódios. Né? Mas, assim, eu acho que os árbitros são ruins mesmo. Na minha opinião, eles são ruins. Primeiro, assim, são ruins. Eu não tenho a menor dúvida, Eles são ruins e depois, como é que sabe você o que explica acontece? Um VAR tão intervencionista como é o brasileiro, que vira e mexe toda rodada pelo menos um caso de pênalti inventado, penalidade mínima ao invés de penalidade máxima. E aí um atropelo desse não é nem chamado. E, por exemplo, a CBF, né? A CBF, no mínimo, mas não faz parte do protocolo, mas pela transparência, pela clareza e pela lisura do campeonato, poderia sim ter colocado a conversa do VAR entre o Ramon Abad e o VAR, porque existiu. Existiu. Porque ele ficou com a mão no ouvido. Ele ficou com a mão no ouvido. É uma solicitação do presidente Júlio Casares, essa conversa... E nesse momento o Rui Costa, que é da direção de futebol do São Paulo, está na sede da CBF e terá acesso aos áudios. Esses áudios não serão muito provavelmente reproduzidos, mas ele vai ouvir. Mas deveria, por lisura ao campeonato, porque essa conversa existiu. Mas não faz parte do protocolo. Não, mas eu sou o presidente da CBF, pela lisura do produto que eu estou fazendo, eu exijo que faça isso aí. Mas vai mudar. Não interessa, vamos mudar o protocolo. O presidente, o Samir, não falou que vai mudar o futebol para melhor? Então vamos fazer o seguinte, vamos liberar os áudios. E uma outra coisa, presidente, sabe o que o senhor poderia fazer? Ao invés de o senhor colocar, e aí são normas, né? Eu já venho falando isso desde que eu estava na Rádio Globo, eu trabalho como comentarista há 15 anos. 15 anos, vai fazer 16 anos. Pascoal está aqui, foi meu professor e continua sendo meu professor todos os dias. Eu sempre falei, o árbitro tem que falar depois do jogo. O árbitro faz parte do espetáculo. Sabe por quê? Porque você está me falando, né? Você me fez uma pergunta se eles se sentem impressionados pela
pelos treinadores. Os árbitros, eles são pressionados, de uma forma geral, por tudo aquilo que envolve o jogo de futebol. Né? Pela pressão dos clubes, pela pressão da necessidade de arbitrar, fazer uma boa arbitragem. Só que o que acontece? Eles estão jogados ali, a cada instante tem uma troca de comissão, a cada troca existe uma forma de dirigir, a cada troca e a cada semana existe um protocolo e uma mensagem nova para que eles possam alterar os protocolos. Né? Então, o que acontece? Para evitar essa pressão, para evitar todo esse constrangimento do Boto, falar que existe algo no ar, suspeito no ar, para o auxiliar do Palmeiras, que há um tempo atrás também falou isso, que tem coisas no ar, não é só o Boto não, todos. Porque a primeira coisa que fala é que o campeonato está roubado, o campeonato está manchado, o campeonato está isso, precisa investigar, precisa fazer isso, fazer aquilo. Por favor, simples. É simples. Peguem um árbitro, como se fazia nos anos 80. O que você viu naquele lance? Eu vi, eu não enxerguei, eu vi um tapa, eu vi um soco. Porque você pega o árbitro ali, na emoção, no calor do jogo, e aí ele vai ser verdadeiro. Porque não vão prepará-lo depois para uma entrevista, né? Porque depois não vão preparar o áudio, não vão começar a soltar notas e assessorias para tentar modificar e fazer a notícia. Agora, do árbitro, pelo menos, em cima do que você está falando, a gente vê a cara, né? Sim, a gente E o que dizer do Wilbert Estevan da Silva? Ninguém sabe a cara dele. E ele foi tão responsável quanto o Abate. Eles são ruins, eles não são preparados para isso. A arbitragem brasileira, o vovozinho tocou num assunto sobre profissionalizar os árbitros, né? O jogador do Grêmio falou isso. Mas eu vou falar para você... Mas que depoimento do Marlon. Marlon foi muito bem. Só que eu vou falar uma coisa para você. Vovozinho, eu conversando com alguns... Não pro vovozinho, não é isso, né? Estou falando. Vou falar o que eu conversei com alguns árbitros. Eles não querem também que se transformem em profissionais. E vou trazer aqui uma análise do GE dessa derrota do São Paulo no clássico para o Palmeiras. Abre aspas. Primeiro tempo de alto nível é alento para o São Paulo em clássico de revolta contra o árbitro. Tricolor abre 2-0 contra o Palmeiras, mas leva virada no segundo tempo, em jogo que ficou marcado por decisões polêmicas da arbitragem. Crespo nem conseguiu analisar a atuação do São Paulo. O choque rei pode ser dividido no antes e no depois das duas decisões mais polêmicas do árbitro Ramon Abate. O pênalti não marcado de Alain e Tapia e na sequência na expulsão de Andreas pela solada em Marcos Antônio, que gerou só cartão amarelo. Afinal, antes de tudo isso, o Tricolor vencia por 2-0, um jogo muito favorável. No fim, perdeu para o Palmeiras por 3-2. De início, então, vale ressaltar aqui sobre a grande atuação do Tricolor na primeira etapa, quando o lançamento de Marcos Antônio terminou em um belo gol de Luciano e um cruzamento rasteiro de Enzo Dias resultou no gol do oportunista Tapia. Vitória parcial incontestável no primeiro tempo pelo placar de 2-0. Nervoso, São Paulo cometeu erros na segunda etapa que não tinha cometido no primeiro tempo, dando espaços e vacilos a jogadores que sabem muito bem marcar gols como Vitor Roque e Flaco. Gelado e na briga pelo título, o Palmeiras soube jogar e reagir a um placar muito adverso. Por causa das decisões da arbitragem, a análise do jogo fica prejudicada. O que seria o choque rei caso o São Paulo tivesse um pênalti, marcasse o terceiro gol e na sequência ficasse com um homem a mais, segundo o Crespo, poderia se desenhar um placar histórico para o Tricolor. O São Paulo ainda em busca de uma reestruturação, viveu 45 minutos mágicos que dão esperança para uma reação em busca da vaga da Libertadores da próxima temporada. Agora, porém, com a data FIFA, vai ter tempo para Crespo de treinamento e de recuperar ainda mais alguns jogadores, como Lucas e Oscar. Que o Tricolor voltará da pausa, ninguém sabe como é que ele vai voltar, mas a impressão do torcedor é que, assim como no clássico deste domingo, essa equipe talvez consiga mais do que tem acumulado de resultados. O próximo jogo será no dia 16 contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, uma análise aí do GE sobre esse jogo do São Paulo contra a equipe do Palmeiras. Não precisa nem falar muita coisa sobre a questão da arbitragem, tá todo mundo aí vendo aí o que aconteceu. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião aí de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!